Hoje vamos falar sobre Deuteronômio, capítulo 31, capítulo 32, capítulo 33, capítulo 34. Dessa forma nós encerramos o livro de Deuteronômio, lendo então 15% da Bíblia Sagrada. Eu digo, eu dou meus parabéns para quem chegou até aqui, conseguiu acompanhar desde o começo, fazer suas leituras diárias, ainda que com atraso ou outro, mas conseguiu fazer suas leituras. E hoje nós chegamos nesses 4 últimos capítulos de Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, que vai compor então a lei de Moisés, chamada também de Torá ou Pentateuco. E aqui então a gente vai ter no capítulo 31 e 32 as últimas disposições, e no final do 32, 33 e 34, o fim da vida de Moisés. Provavelmente quem escreveu os últimos dias de Moisés não foi ele mesmo, até porque ele estava morto, mas provavelmente quem escreveu, alguns vão entender que foi o próprio Josué, seu sucessor. E dessa forma a gente começa Deuteronômio capítulo 31. Josué, sucessor de Moisés. Para a gente começar hoje, vamos ler sobre o versículo 1 até o versículo 8. Diz assim: Moisés foi e falou estas palavras a todo o Israel e disse: Ele disse: Hoje estou com 120 anos de idade. Já não tenho forças para fazer o meu trabalho. E o Senhor me disse: Você não passará o Jordão. O Senhor, Deus de vocês, passará diante de vocês. Ele destruirá as nações que estão diante de vocês, e vocês tomarão posse delas. Josué passará diante de vocês, como o Senhor falou. O Senhor fará com que essas nações, o que fez com Seom e Og, reis dos amorreus, e com a terra deles, que ele destruiu. Quando, pois, o Senhor entregar nas mãos esses povos que estão diante de vocês, façam que eles, segundo todo o mandamento que ordenei a vocês, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele os deixará, ele não os deixará, nem os abandonará. Moisés chamou Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Seja forte e corajoso, porque com este povo você entrará na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, e você os fará herdá-la. O Senhor é quem irá à sua frente. Ele estará com você, não o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, nem fique assustado. Então aqui Moisés está passando o bastão, passando a bola então para Josué. Está animando e fortalecendo diante do povo, sendo testemunha diante do povo, que ele é o sucessor dele. Moisés trazendo isso. Isso que é importante, porque esse jovem a gente vai ver a dificuldade. Jovem, esse homem, né? A dificuldade que ele precisava desse incentivo, né? Porque, imagina, né? Você ser o sucessor de Moisés, como a gente vê no último versículo, né? O maior profeta, nunca mais teve igual a ele. E você ser o sucessor desse homem. Então é um peso muito difícil. Então aqui é Moisés afirmando a posição de Josué. Depois do versículo 9 até o versículo 13, a gente vai ver que Moisés ele escreveu essa lei e entregou aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e todos os anciãos. Ao final de cada 7 anos, no ano do perdão das dívidas, durante a festa dos tabernáculos, deveria ser lida toda a lei, para que até aquele que não sabia, ouça e que cumpra a lei. A gente terminou ontem falando muito intensamente sobre essa questão da obediência, e a gente já falou anteriormente sobre a questão das novas gerações. Então aqui basicamente é isso: cada 7 anos, no dia do perdão das dívidas, eles iriam reler a lei. Aqueles que já ouviram vão voltar a ler, vão voltar a ouvir, e aqueles que nunca ouviram vão ouvir pela primeira vez. Lembrando que essa facilidade que a gente tem hoje de qualquer celular, né, tem acesso à internet. Você consegue ler as escrituras, ou facilmente você encontra uma Bíblia, pelo menos digo no Brasil. Essa facilidade que temos aqui da nossa nação, esse povo não tinha, né, porque não tinha tantas cópias, não tinha imprensa, nem sonhava se ter uma imprensa nessa época aqui, para realmente imprimir, né, cópias da lei. Elas são copiadas, né, com a mão mesmo, então não era tão fácil ter essas cópias. Então por isso era importante esse tipo de evento. Depois, diz no versículo 14 ao 23, vai falar da futura rebeldia de Israel. Deus vai falar, o Senhor vai falar com Moisés, que esse povo, né, depois que ele foi embora, eles infelizmente vão se desviar, vão virar as costas para Deus.
Deus já estava prevendo para Moisés que isso iria acontecer. E de fato a gente vai ver o que vai acontecer. Né? Infelizmente isso é uma realidade. Né? Mas aqui a gente vê que Deus não mente. Deus já sabia que isso iria acontecer. E a partir do versículo 24 até o versículo 29, vai falar sobre o livro da lei é posto ao lado da arca. Diz então que eles devem pegar o livro da lei e colocar ao lado da arca da aliança. E Moisés vai falar ao povo, né? Deus já havia previsto nos versículos anteriores, mas então vai falar ao povo e aos anciãos que eles iriam se prostituir, né? Prostituir no sentido de adorar outros deuses. Prostituição aqui também, né, pode estar associada à prostituição, como a gente conhece de uma forma, né, mais geral, mas também o ato de adorar outro Deus também para o Senhor é considerado prostituição. Um tipo de prostituição, vamos dizer assim, espiritual, religiosa, sei lá, uma prostituição nesse sentido. Porque como se a pessoa estivesse traindo o Senhor, né, com outro Deus. Então isso Deus também ele não gosta, Deus abomina esse tipo de coisa. E o último versículo, ele na verdade vai fazer link com o capítulo 32, que é o Cântico de Moisés. Então vamos logo para o capítulo 32. Deuteronômio capítulo 32. E aqui eu sei que vai ficar extenso se eu for realmente fazer essa leitura aqui, mas eu vou fazer. Do versículo 1 até o versículo 43. A gente lê bastante coisa sobre maldição ontem, então acho que hoje vale a gente poder ler um pouquinho sobre as bênçãos, a história de Israel aqui. Vamos ler. Diz assim: Incline os ouvidos, ó céus, e falarei. Isso aqui é um cântico. Cântico lindo, né? Imagina isso aqui cantado como deveria ser bem bonito isso. Incline os seus ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Ou seja, essa palavra, né? Ela caindo, ela saindo da boca, molhando e regando as coisas. Porque proclamarei o nome do Senhor. Louvem a grandeza do nosso Deus. Eis a rocha. Suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. E nele não há injustiça, é justo e reto. É que está exaltando, né, as características de Deus. Que ele é a rocha, que ele é justo, não há injustiça e que Deus ele é reto. Versículo 5. Procederam corruptamente contra ele. Já não são seus filhos, e sim suas manchas. É geração perversa e deformada. É assim que vocês retribuem ao Senhor, povo tolo e insensato. Não é ele o pai de vocês que os adquiriu, que os fez e estabeleceu? Lembre-se dos dias da antiguidade. Atentem para os anos de sucessivas gerações. Pergunte aos seus pais, e eles informarão. Aos seus anciãos, e eles lhes dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou as fronteiras dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Ele o encontrou numa terra deserta, e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como uma menina dos olhos, como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes. Estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. E assim, só o Senhor guiou o seu povo. Não havia com ele Deus estranho. Então aqui justamente está lembrando, né, do povo de Jacó. Jacó e todo Israel sendo guiado somente por Deus. Né, e todas essas figuras de linguagem são para mostrar, né, o cuidado do Senhor. E provavelmente isso aqui são elementos que para eles eram comuns. Então eles conseguiam enxergar isso aqui acontecendo. E entendiam com muita facilidade. 13. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra, comer o produto do campo, esparmel da rocha,
e azeite de pedra dura. Ou seja, coisa impossível, né? Alimentou com coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que passam em Bazã e dos bodes com o melhor trigo. E vocês beberam o sangue das uvas, o vinho. Mas Jesurum engordou e deu coices. Vocês engordaram, engrossaram e se estufaram. Ele abandonou o Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. Com deuses estranhos, eles provocaram ciúmes, com abominações o irritaram. Ofereceram sacrifícios aos demônios, não a Deus. Sacrificaram a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, diante dos quais os seus pais não tremeram. Não se lembraram da rocha que os gerou, e se esqueceram do Deus que os fez nascer. Ou seja, esse Deus aqui, ele é a rocha, né, a nossa salvação. Versículo 19. O Senhor viu isso e os desprezou por causa da provocação de seus filhos e suas filhas, e disse: Esconderei deles o rosto, verei qual será o seu fim, porque são uma geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Provocaram ciúmes em mim, com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Porquanto provocarei ciúme neles, com aquele que não é povo. Como a nação tola, os despertarei a ira, porque um fogo se acendeu no meu furor, e queimará até o mais profundo do inferno. Consumirá a terra e as suas colheitas, incendiará os fundamentos dos montes. Versículo 23. Amontoarei malhos sobre eles, esgotarei as minhas flechas sobre eles. Consumidos serão pelo forte, devorados pela febre e peste violenta. Contra eles enviarei animais selvagens e veneno de criaturas que se arrastam no pó. Do lado de fora, a espada causará devastação, em casa o pavor. Tanto o jovem como a virgem, tanto a criança de peito como o homem de cabelos brancos. Eu disse que os espalharia por todos os cantos e que faria cessar a sua memória dentre os homens, se eu não tivesse receado a provocação do inimigo, para que os seus adversários não se iludam, para que não digam: a nossa mão prevaleceu e não foi o Senhor que fez tudo isso. Porque o meu povo é gente sem juízo, e neles não há entendimento. Quem dera que fossem sábios, então entenderiam isso, e compreenderiam qual será o seu fim. Como poderia um só perseguir 1000, ou 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha não os tivesse vendido, se o Senhor não os tivesse entregue? Porque a rocha deles não é a nossa rocha, e os próprios inimigos o atestam. Porque a vinha deles é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos. O vinho deles é veneno de serpentes e peçonha terrível de víboras. Não é isto que guardo comigo, selado nos meus tesouros? A mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando o pé deles resvalar, porque o dia da sua calamidade está próxima e o destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos, quando notar que o poder deles se foi, e já não há nem escravo nem livre. Então dirão: onde estão os seus deuses? E a rocha em que confiavam? Deuses que comiam a gordura e os seus sacrifícios e bebiam vinho das suas libações? Que eles se levantem e os ajudem, para que haja esconderijo para vocês. Vem agora que eu sou ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E não há quem possa livrar alguém da minha mão. Levanto a mão aos céus e afirmo por minha vida eterna. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei das minhas setas de sangue. A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Ó nações, louvem com o povo de Deus, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra e do seu povo. Esse cântico, como a gente viu, ele mostra essa falsa confiança em outros deuses e o quanto a nossa rocha tem que ser o nosso Senhor. E o quanto que a nossa desobediência nos traz assolação. Então, meio que
esse cântico, né? Esses versos, eles vão resumir tudo que a gente tem falado até aqui, sobre o quanto a gente precisa ser obediente ao Senhor. Amém? Versículo 47. Porque esta palavra não é para vocês coisa vã, pelo contrário, é a sua vida. E por esta mesma palavra, vocês prolongarão os dias na terra, em que passando do Jordão, vocês vão entrar e da qual tomarão posse. Ou seja, essa palavra que a gente tem ouvido aqui, a gente tem falado sobre ela, tem insistido sobre a questão da obediência, tem insistido na questão de a gente realmente ouvir, se atentar com a lei e realmente cumprir a lei de Deus. E a palavra realmente é a palavra de vida. A gente viu isso anteriormente, falando sobre isso. A partir do versículo 48 até o final até o 52, até o finalzinho, né? Vai falar sobre o fim da vida de Moisés. Então aqui esse trecho vai mostrar Deus, né, mandando Moisés subir ao monte Nebo, porque lá seria o local onde ele ia morrer. Ele lembra que ele não vai possuir a terra justamente por conta do que ele fez nas águas de Meribá. Que ele, em vez de falar rocha, ele bateu na rocha, desobedecendo uma ordem direta de Deus. Deuteronômio 33. No final do 32, a gente falou Deus orientando o que deveria acontecer. E agora, nesses últimos capítulos, a gente vai ver de fato, né, no 34, a gente vai ver de fato Moisés subindo ao monte e morrendo. Mas no 33 ainda, não vou ler tudo, porque ele é bem extenso, mas basicamente ele vai mostrar as bênçãos, né, do 2 ao 5, vai dar uma espécie de uma introdução, né, vai falar algumas informações iniciais. A bênção de Rubem está no versículo 6, de Judá está no versículo 7, Levi do 8 ao 11, Benjamim 12, José, né, que vai abranger Efraim e Manassés 13 ao 17, Zebulon e Issacar 18 e 19, Gad 20 e 21, Dan 22, Naftali 23, Azer 24 e 25. Então esses são esses trechos aqui que eu destaquei, vai dando as bênçãos de cada uma das tribos. E encerrando o capítulo, a gente vê no 26 ao 28, falando que não existe ninguém como Deus. E o 29 é uma conclusão que eu vou ler aqui. Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Então, feliz será aquele que realmente é obediente ao Senhor. A gente precisa, urgente, entender e aplicar essa realidade nas nossas vidas. Deuteronômio capítulo 34. Do versículo 1 ao versículo 12, que encerra o livro, a gente vai ver sobre a morte de Moisés. Mas do 1 ao 4, a gente vai ver que Moisés sobe ao monte Nebo e Deus mostra ele a terra prometida, mas diz que ele não vai possuir, só mostra a terra prometida. Do versículo 5 ao versículo 8 vai dizer que ele vai morrer, Moisés vai morrer, e ninguém sabe o lugar onde o corpo dele foi sepultado. Versículo 9, ele vai falar sobre Josué. Diz que Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então, aqui a gente vai começar a ver essa transição de vez, porque o próximo livro já vai falar só apenas sobre Josué. Moisés já estará morto. Então, ele virá, diz que ele está cheio do espírito de sabedoria e teve a imposição de mãos de Moisés. E a gente encerra lendo o versículo 10 ao versículo 12, que diz o seguinte: Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó e todos os seus oficiais e de toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo o Israel. Então não existe outro profeta, outro homem igual Moisés. Só que a gente vai ver lá em Hebreus, lá na frente, falta muito, lá pro final do ano, que Jesus ele é superior a Moisés. Não é a Bíblia se diz dizendo. É que realmente dos profetas Moisés foi o maior. Só que Jesus ele é maior do que todos. Então não existe ninguém
consiga deixar Jesus em segundo lugar. E com isso a gente encerra a nossa leitura de hoje, nosso estudo de hoje. A gente encerra também Deuteronômio hoje, completando então 15% da leitura da Bíblia esse ano. Como eu comecei dizendo, que Deus realmente te abençoe pelo seu esforço, pela sua dedicação, que chegou até aqui. Nós já lemos 5 livros da Bíblia. A Bíblia é composta por 66 livros. Faltam 61 livros para a gente poder fazer a leitura ainda esse ano. E Deus nos abençoe, a gente vai encerrar dia 31 de dezembro lendo o último capítulo de Apocalipse. E que Deus te dê força para você continuar a leitura. Que Deus ele continue te fortalecendo, abrindo o teu entendimento, que o Espírito Santo possa abrir o seu coração para que você entenda aquilo que está sendo falado aqui, né? Para que Deus fale contigo na sua leitura individual, né, dos capítulos sugeridos, para que realmente exista uma transformação profunda na sua vida, para que você possa realmente ser uma nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque é para isso que a gente está aqui. Essa nossa conversa não é apenas um exercício acadêmico, para a gente tentar conhecer toda a Bíblia, estudar afinco, né? Sim, eu quero que a gente aprenda. Eu tenho aprendido muito mais conforme eu vou estudando para poder dar essas aulas, mas mais do que simplesmente conhecimento teórico da Bíblia, eu peço a Deus que isso realmente venha modificar a sua alma, né? Que essas palavras venham entrar no seu coração, seu coração possa ser circuncidado, né? E realmente você receber a palavra de Deus, isso realmente trazer transformação para a sua vida e consequentemente para a sua casa, para os seus bens. E que Deus te abençoe. E vamos para Josué, momento que o povo agora vai realmente iniciar essa conquista da terra prometida. Deus te abençoe em nome de Jesus.